Tá Cega. E nesse caso desses atletas, assim, vamos dizer assim, a parte física... Não sei, né? Eu sou totalmente ignorante dessa área, tá, cara? Imagina, a Sérgio. parte física do cara, ela é mais fácil de lidar do que a cabeça do cara, por exemplo? Tipo assim, você coloca o cara ali pra treinar, o cara vai treinar, vai fazer tudo que ele tem que fazer, ele faz. Mas aí, até por conta disso aí que você estava falando, às vezes o cara ele se acha demais, ou às vezes se diminui demais ou tal, pra manter... Porque tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Entre a parte física... Tô falando desses caras que competem em alto nível e tal, né? Sim. Como que é essa questão aí da cabeça com a parte física do cara? Tem uma coisa primeiro que é mais fácil eu vou te falar que a que outra, assim, não, eu acho que o fato de competir não é necessariamente aquilo que define se a pessoa é um grande atleta ou não. Saiba que tem muita gente que tem a falta de modéstia de saber que não deveria competir, né? Mas que tem o excesso de confiança e vai para frente, né? Eu diria que até um número razoável de pessoas que têm um excesso de confiança muito grande. E que eu admiro, eu queria ter a autoestima dessas pessoas, né? E que é uma qualidade necessária, né? Porque você viu que saiu o documentário de Schwarzenegger agora? Eu não cheguei a ver ainda. O Schwarzenegger era um cara que, como eu assisti ontem o primeiro episódio, né? E ele fala da parte dele como atleta. E como atleta, o que ele falava? Que ele vencia as pessoas pela estratégia. Então, tem algumas passagens clássicas, né? Que ele parou do lado de um sujeito, né? Que ele via que tinha um físico tão bom quanto o dele. Ele falou, cara, se eu tivesse o teu físico, eu ganharia com certeza. Aí o atleta ficou todo cheio de si, virou para ele e falou assim, isso quer dizer que eu vou ganhar? Ele falou, não. Quer dizer que se eu tivesse o seu físico, eu ganharia com certeza. Entendi. Ou seja, falou pro cara, você é uma topeira, né? Você não vai ganhar nem o melhor do botequim, né? Porque você não tem cabeça para isso. E ele identificou isso, né? Então, quando a gente tem uma situação onde você observa essa fragilidade, né? Porque as pessoas elas precisam dessa certeza da integridade física delas para conseguir se desenvolver, você começa a entender que tratar essas pessoas vai além daquilo que é a segurança de você falar para o sujeito, ó, tá tudo bem, você está remendado. Né? É todo um crescer, por quê? Porque esse sujeito ele tem que ter a humildade de, por exemplo, aceitar que ele tem que parar de treinar um tempo. Aceitar que ele vai fazer uma modalidade de treinamento diferente. Eu, por exemplo, com essa lesão no bíceps aqui, eu treinei de um lado só, durante 2 meses, aqui. Até o José falou assim, não, agora dá para você treinar. Quando eu voltei para treinar, com a força desse braço. Então, eu só colocava nesse braço o peso que esse aguentava. Porque senão ia dar diferença. Ia dar, né? Exatamente. E assim, a gente fala, por exemplo, de esporte amador, Sérgio, porque o que é o amador? É porque eu faço como eu gosto. Eu faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero, quanto eu quero, como eu quero. E o esporte profissional é outro papo. É o quanto eu preciso, a intensidade que eu preciso, do jeito que eu preciso, e muitas vezes isso envolve fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Entendi. São sacrifícios, né? Exato. Por isso que tem muita gente que às vezes fala assim, eu quero competir. Fala, pera lá. Você vai transformar algo que você tem de recreativo em trabalho. Você já parou para pensar isso? Isso vai mudar a relação das coisas. Aí a pessoa que está no amador fala, eu quero pegar o profissional. Calma lá. Porque o amador, você pode continuar fazendo as coisas como você está fazendo. O profissional, você compete com pessoas que, apesar de parecer pouco que você precisa chegar nelas, o que você precisa para fazer com que haja essa condição é muito maior. É o que você nem pensou em fazer, é o que você não cogitou em fazer. Você parou para pensar que talvez você não coma mais bolo no seu aniversário porque está perto de uma competição importante para você, que sempre é na mesma época. Enquanto você competir, você vai passar 10 anos sem comemorar seu aniversário comendo bolo. Você já parou para pensar que talvez você não vá comer pizza com a sua mulher, que você deixe de tomar um vinho com a sua namorada, que você não saia com a sua filha para comer macarrão, que você não saia com o seu filho para comer um hambúrguer, né? Isso daí você tem que colocar na balança. Porque o atleta de fitness, Sérgio, assim, o pessoal fala que é um esporte menor, que não é esporte, né? Mas, cara, são os critérios de Barbante, né? Que é o professor de educação, o profissional de educação física, que foi da USP, inclusive, que definiu o que era um esporte ou não, é esporte, né? Quer queiram, quer não, é um esporte. É um esporte de apreciação, igual ginástica quando você vê nas Olimpíadas, tá? E sendo um esporte, o que você tem? Você tem critérios quando você pula categorias que te exigem coisas cada vez mais sacrificantes, no sentido não que vá doer ou que vai machucar, mas que você vai ter que repetir.
O sacrifício não é fazer uma vez, é ter que fazer todo dia. Exatamente. Esse é o papo. Não é você se abnegar de uma coisa só, é mais fazer isso repetidamente. Eu não posso comer isso hoje. Não, mas eu não posso comer isso durante minha preparação. Mas eu não posso descansar hoje. Não, não pode. Se você perder um treino, se você faz, por exemplo, treino de peitoral uma vez por semana, se você perdeu uma semana, você perdeu 2% do ano, porque o ano tem 50 semanas. Caramba, é foda, né? É você entender que qualquer progressão tem que ser a muito longo prazo. Porque quando você fala assim, mas 3 meses vai demorar para eu notar uma diferença no meu físico? Ué, quantos treinos de peitoral são 3 meses se você treina uma vez por semana ele? Exatamente. Pouquíssimo, né? É pouquíssimo. Né? São 16 treinos. Né? Praticamente, ou menos, até 12 treinos. Né? Então, sabe, com 12 sessões de treinamento, então, falar que seu peitoral vai aumentar. Olha como o físico ele é uma coisa modelável. Né? E assim, as pessoas elas não se comparam com aquilo que elas foram, elas se comparam com aquilo que é a meta delas. Isso é muito, muito cruel, né? Porque significa que você está se comparando com pessoas que já trilharam um caminho que você está com medo, exatamente, já chegaram num platô onde elas se acostumaram com isso. Para elas é normal, aquele sacrifício, elas já nem sentem aquilo. Não é né? sacrifício, para elas é a rotina. Né? Ou seja, tem tanto que você tem que crescer com a sua mente para chegar onde você quer chegar com o seu corpo. Eu te afirmo, fisiculturismo é um esporte mental.